Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Esperar o pessoal continuar entrando aqui. Um instante aí, a gente já dá início, então, à nossa aulinha de hoje, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, estamos escutando Beleza. bem. Vocês conseguem ver a tela aqui direitinho? Também. Beleza. Então, pessoal, queria inicialmente me apresentar, tá? Meu nome é Taigor, eu vou ser professor de eletrônica desse semestre, tá? No caso desse módulo, né? A gente vai fazer a disciplina de eletrônica 1. E assim, pessoal, vocês entraram agora na última turma, então, né? Vocês estão no... Em qual semestre? Vocês estão no primeiro semestre ainda, né? Isso, primeiro semestre. Beleza. Vocês cursaram quais disciplinas até agora, pessoal? Desenho técnico só. Até agora só desenho técnico. Isso. Tá, vocês não tiveram eletricidade básica, nenhum os conceitos, lei de Ohm, nada ainda? Não. Tá, tá. Beleza. Então a gente vai ter que trabalhar um pouco esses conceitos aí ao longo da nossa disciplina, tá? Mas gostaria de falar um pouco, né, sobre a minha trajetória como professor. Hoje eu sou professor, estou trabalhando na GP Machado, dou aula também no Senai e também sou contratado, né, como substituto lá no IFRS, no curso de eletrotécnica, né? A disciplina que eu dou no IF é a mesma eletrônica que a gente vai ver aqui na nossa disciplina. E já trabalhei um pouco na área, né? Trabalhei muito em laboratório, dando assistência, algumas coisas do gênero. E também já trabalhei como responsável técnico de transmissor de TV. Já tenho uma certa bagagem, assim, né? Não, claro, um conhecimento absoluto sobre tudo, mas tem algumas referências aí a uma disciplina que eu gosto bastante, tanto a disciplina de eletrônica, quanto comandos, quanto eletricidade. São disciplinas que eu gosto bastante de dar, né? Que eu acho que eu tenho como contribuir bastante para a formação técnica de todos aqui. E queria saber um pouquinho de vocês aí, pessoal. O que vocês esperam do curso? Aonde vocês trabalham? Vamos fazer uma breve apresentação aí para a gente acabar se conhecendo melhor aí, pessoal. Vamos lá, alguém que se anime aí. Estamos em 10 participantes, né? Então somos 9 até agora. Pessoal? Vamos lá então, Carlos, pode falar.
Oi, Tagor. É Taigor. Isso, Tiger. Tá bom. Meu nome é Carlos, eu atualmente estou desempregado e o meu intuito, né, de estar fazendo o curso é para cada vez mais entrar nesse ramo, né, não no ramo, mas entrar na área de trabalho, porque está cada vez mais difícil. A maioria das empresas hoje exigem, né, o técnico e daqui a pouco vão exigir até o superior. Então, quero estar cada vez mais me especializando para poder aumentar meu currículo e também é uma área que eu gosto. Meu Dindo, muito tempo, meu Dindo é eletricista, ele mexe em várias coisas, ele vê desenho, e aí eu sempre gostei e queria aprender também. Show de bola, show de bola. Isso aí mesmo, pessoal. As indústrias hoje em dia, elas estão tendo requisitos cada vez mais afinados, né? Antigamente, um curso de eletricista montador ou eletricista predial já fazia toda a diferença, né? Hoje, então, já existe essa necessidade aí de cursos técnicos e até, como tu falou, né? Sim. A tendência é exigir cada vez mais, né? Mas que bom, nunca chegasse a trabalhar na área da eletricidade. Não, nunca cheguei. Beleza, Nunca cheguei. show de bola. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, hein? E aí, quem é o Valeu. próximo? Bom, eu sou o Diego, eu trabalho como auxiliar de elétrica na empresa Serra Morena há 6 meses e é a minha experiência que eu tenho na área da elétrica é essa. Ah, show de bola. E tu pretende ter o diploma de técnico para poder te ajudar a crescer na empresa ou vislumbrar É, outros horizontes? não, eu trabalhava na Iara antes, aí eu entrei ali na Serra Morena nessa área, mas eu quero voltar depois para a Iara como técnico em elétrica. Ah, show de bola. Eu quero ver se eu faço também depois de terminar a faculdade de engenharia elétrica. Não, show de bola. Eu acho que é isso aí mesmo. Depois que terminar o técnico, vamos para cima de uma engenharia ou vamos fazer outro curso técnico também em automação, que hoje em dia também é bem legal, né? Está sendo bem. A eletricidade sempre vai ter emprego, né? Uma coisa primordial, básica, saber trabalhar na indústria com a parte de eletricista industrial, automação. Isso daí é um mercado que só cresce, né? Então é bem legal assim a gente poder se capacitar para poder buscar aí melhorias nas nossas condições, pessoal. Show de bola, show de bola. Muito obrigado Valeu, pela contribuição. Pode falar. valeu. Pode falar. Tu quer falar alguma coisa? Eu te cortei? Não, eu só ia agradecer só. Ah, beleza, então. Quem é o próximo aí, pessoal? Vamos lá. Pode ser eu. Meu Pode nome falar. é Avner. Ah, bom, enfim, fazer o curso, né, por agregar o currículo, né, conhecimento e qualificação profissional. Acho que é importante hoje em dia, que nem o colega falou aí. Mas acho que é isso, né? Em busca Nunca, de uma oportunidade, né? nunca chegasse a E trabalhar na se... área. Oi? Nunca trabalhasses na área. Olha, eu trabalhei em uma empresa só de instrumentação, elétrica e instrumentação, assim, no polo aqui, mas já faz um tempo já que eu não tenho experiência na Contato. área. Beleza. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Próximo. Pode ser eu, Cristiano. Pode sim. Bem, Cristiano. Tudo bom? Eu já tenho uns anos de experiência na área de elétrica, já trabalhei como eletricista de manutenção, instalador eletricista. Atualmente eu estou ali na obra da Iara, naquela obra nova de eletricista montador na Monte Calme. Show E de estou bola. fazendo esse curso para aumentar um pouco mais o meu conhecimento e melhorar o currículo, né? Não, show de bola. Tu trabalha com a parte de comandos, trabalha com contactora, dando parte de motor, esse tipo de coisa? Quadro? Não, agora, atualmente, eu estou de eletricista montador, é mais a montagem mesmo, montagem de calhas elétricas, passagem de cabo. Ah, sim, sim. E eu trabalhei a maior parte do tempo como eletricista de manutenção, fazendo manutenção em painéis elétricos e fazendo instalação também de Ah, show. iluminação e de rede elétrica. Ah, show de bola, muito bom. E dentro da indústria, o que que tu acha mais atrativo
para o eletricista? Ele trabalhar na parte de manutenção, de montagem, de comando, de potência, o que tu acha que... Não, o que me interessa mais e até o que eu menos tenho experiência, assim, que eu vi menos é essa parte de comando elétrico, né? Força e controle, essa parte que me atrai mais, eu quero aprender mais, né, dessa parte, porque eu não cheguei a trabalhar muito com isso. Tô tentando aprender mais nessa área e conseguir mais chance nessa parte aí. Não, show de bola, é exatamente isso, né? Hoje eu vejo assim que a demanda ela está aumentando muito para a parte de automação, né? Só que é o seguinte, a automação ela entra em contato com a parte de comando e força. Ninguém automatiza uma planta sem antes ter feito todo o dimensionamento, seja das contactoras, ou seja da soft starter, ou do inversor de frequência. Então, são duas áreas que conversam bastante, né? Então, a tendência dentro da eletricidade é que isso acabe aumentando muito. E a eletrônica de potência, ela caminha junto, né? Tu vai dar uma manutenção no inversor de frequência, tem que saber como funciona o SCR, o jack, o triac, em todos esses. Seja para trabalhar com a eletrônica, tanto residencial como a oficina, ou até mesmo trabalhando dentro da indústria, né? A eletrônica, dimensionar um capacitor, um banco de capacitores, isso tudo é muito importante, tá? E é isso que a gente vai tentar abordar aqui. Eu vou tentar, com a eletrônica, voltar vocês para as indústrias. Vou tentar voltar para a gente poder ter essa noção de poder ir trabalhar na rua, poder fazer, né? Não vou trabalhar com eletrônica de uma maneira tão residencial assim. Eu acho que o mais importante é que quem trabalha na indústria trabalha no residencial também, tá? Sim. Uma coisa assim que está bem legal, que uma coisa que vocês têm que saber, né, é que hoje lá GP Machado, a estrutura já tem laboratório que está muito bem equipado, já tem uma gama bem ampla de instrumentos, já tem todo um aparato, né, suficiente para a gente poder fazer algumas aulas bem legais assim. Se a gente estivesse no presencial, pelo menos eu gosto muito de fazer isso com os alunos, dar uma aula só de instrumentos, para vocês saberem usar os multímetros, saber fazer uma leitura de tensão, saber fazer uma leitura de corrente, sabendo tudo isso, já é um passo muito grande dentro dos conhecimentos, né? Porque quem aqui, né, trabalha fazendo leituras aí, né? Porque fazer um teste de continuidade pode parecer algo simples, né? Mas pode fazer toda a diferença quando a gente vai fazer um teste. E muitas vezes a gente acaba não vendo isso, né? Aprendendo no tato. E não é essa a intenção. Eu quero que vocês vejam, que vocês testem, que vocês... Então, assim, ó, agora, nesse período que a gente está fazendo a aula aí online, talvez esperem mais um período, né? Até a gente poder voltar para o presencial, mas independentemente da gente entrar, talvez, na próxima disciplina de comandos, ou na eletrônica de potência, ou na eletrônica 2, eu gostaria de fazer essa aula, né? A aula para a gente poder fazer os experimentos, para a gente fazer tudo. Quando eu for dar a disciplina de comandos, que muito provavelmente seja eu que vá administrar essa disciplina para vocês, eu vou lá na escola, vou pegar os motores, vou fazer os ensaios com partidas, pelo menos uma partida direta, uma partida com reversão, uma partida através da botoeira. Eu acho isso bem legal. A gente precisa interpretar os esquemas, tanto da eletrônica quanto de comandos, e também saber aplicar na prática, tá, pessoal? Então, vamos ver se a gente consegue fazer um curso bem legal, bem dinâmico aí, tá? Laboratório que a gente tem hoje na nossa instituição não perde para nenhum outro laboratório da cidade, tá? Eu dou tanto aula na oficina do Senai quanto dou aula lá nos laboratórios do IFE, e eu digo para vocês, a instituição tá show de bola. Vocês já entraram lá, já viram como é que está o espaço? As bancadas bem organizadas, instrumentos, osciloscópio, o negócio está show de bola. Vários tipos de relés, relé temporizador, on delay, off delay. A gente tem tudo lá, tá? Tem tudo para conseguir fazer uma formação top para vocês irem para a indústria, assim, ó, para poder pegar cargos de encarregado, coordenador. Essa é a intenção. Só que, assim, antes de voar, a gente tem que aprender a caminhar devagarinho, vendo todos os conceitos básicos, né? Tem muita gente aqui que provavelmente trabalha na área, sabe aplicar uma lei de Ohm, sabe, né, fazer a relação entre corrente, tensão, potência e resistência, mas a gente precisa ver tudo isso para todos saírem. Eu vou partir do princípio que todo mundo, né, tá no zero, e a gente vai começar a caminhar, construir esse conhecimento aí. Mas show de bola,
Obrigado por compartilhar a tua experiência. E vamos para o próximo aí, então, pessoal. Quem é que não falou ainda? Boa noite, pode ser. Boa noite. Boa noite, meu nome é Felipe e atualmente eu trabalho como eletricista de manutenção na Marinha. Bola. E a tua intenção com o curso qual é? Eu já fiz em 2014 eu fiz um curso no Senai também, que é 1 ano e meio. É para agregar também, ter conhecimento sobre o assunto, que eu gosto de trabalhar bastante nessa área. Tu tá enganjado na Marinha ou tu trabalha... Isso, estou engajado. Tá engajado lá. Então, tu tem um período lá que tu vai ficar lá, né? Depois desse período aí, tu pretende... Eu saio, pretendo. Procurar... Isso. Não, e eu acho que o que tu tá fazendo deu certo, sabe? Porque tu tá te qualificando, tu tá pegando novos conhecimentos em cima do que tu já trabalha. Daqui a pouco tu já tem anos de experiência, porque tu vai poder comprovar da Marinha e tens o diploma de técnico. Então, Sim. a indústria vai ser show de bola, entendeu? Vai ter um mercado bem amplo aí para poder trabalhar, enfim. Acho que é muito válido aí, pessoal. Show de bola. O próximo aí. Vamos lá, pessoal. Estou vendo aqui quem já falou e quem não falou. Vou começar a sortear. Boa noite, eu sou o Matheus Fala, Pinho. Matheus. Entrei na turma agora, né? Então eu trabalho na refinaria de petróleo rio-grandense. Eu sou operador de enchimento lá e na verdade eu estou fazendo esse curso para poder alçar novos voos, né, dentro da empresa, né? Trabalhar na produção, trabalhar em outras áreas, né? Não apenas na área que eu trabalho, né? E é algo que eu nunca trabalhei nessa área. Sou essa pessoa aí que vai começar do zero, né? Como tu falou assim, né? Vou partir do zero aí. O máximo que eu faço foi a rede de casa aqui, né? Fase neutro e positivo e negativo e pronto, né? Mas aí espero poder aprender aí bastante aí para agregar, né? Show de bola. Meu pai trabalhou 33 anos na refinaria. Tu trabalha há muito tempo lá já? 4 anos. 4 anos. Tu trabalha, então, com o Bernardo, com o Rodrigo Lima, essa turma toda aí? Eu trabalho mais na área do terminal lá, né? Sim, tem sim. mais dois colegas que estão fazendo o curso aí, sim. o Israel e o tenho... Michael também. O pessoal da refinaria tem umas 2 ou 3 levas lá do pessoal da eletricidade que trabalha nessa parte. Foi o pessoal que estudou comigo, ou que a gente teve contato nos laboratórios, na época que eu era aluno e tal. Então, tem bastante gente que eu conheço lá, assim, e a gente conversa e troca esquema. E às vezes, vamos ver isso aqui, vamos ver aquilo ali. Eu acho bem legal, assim, sabe? Se tu está pretendendo daqui a pouco trocar de setor ou ir para outra área aí, eu acho que tu ir para essa parte aí é bem legal e tem muito campo. Acho que é uma boa escolha, assim. Tem cursos aí muito específicos que às vezes acabam restringindo o mercado, mas a elétrica é um campo muito amplo, né? Tanto potência, quanto força, tem muita coisa legal que dá para trabalhar e dá para ver novos horizontes aí, cara. Então, assim, show de bola. Espero que o curso aí seja bem educativo e que acabe fazendo com que desperte aí essa necessidade de vocês aprenderem cada vez mais e chegar no mercado de trabalho aí bombando, tá? Muito obrigado aí por compartilhar, Matheus. Quem é o próximo aí, pessoal? Pode ser eu. Pode falar. Boa noite, meu nome é Douglas, eu trabalho na Sky e eu estou fazendo o curso para abrir mais oportunidades de trabalho. Show de bola. Para ter mais, sei lá, abrir outras oportunidades, né? Show de bola. Lá na Sky, você faz a parte de cabeamento, instalação de antenas? Isso. Cabeamento, instalação de antena, manutenção. Show de bola. Hoje a gente trabalha, né, com sistemas aí via satélite, a gente trabalha com uma imagem digital e tal, mas alguns conceitos básicos na eletrônica analógica, como amplificador transistorizado, amplificação de sinal de antena, isso aí tudo a gente vai abordar, né? Eu não sei como é feito hoje
para fazer a transmissão digital, né? Eu trabalhei com um transmissor de TV, mas eu fazia a parametrização para ver se ele estava trabalhando nas condições adequadas de tensão, corrente, potência, resfriação, mas muita coisa legal que a gente vai ver na parte analógica que depois você vai poder fazer o comparamento, né? Traçar essa comparação entre essa transmissão de sinal aí. Hoje você trabalha com sinal via satélite, né? Isso, satélite. E acho que o único conhecimento que eu tenho é isso. Elétrica eu não tenho muito conhecimento, não. O máximo que nem o colega falou, em casa, fazer em casa só. Fazer uma instalação. Mas profissionalmente não, nunca. Não, show de bola, show de bola. E esse sinal que vocês transmitem aí, vocês têm uma sede, essa sede repassa o sinal para o satélite repassa para uma outra antena e vai transmitindo para cada aparelho de cada região. Isso, no Brasil que trata o sinal é em São Paulo, a sede fica em São Paulo, no Brasil. Aí trata o sinal, na verdade a sede recebe o sinal de vários lugares do mundo, né, das emissoras, trata o sinal, aí manda para o satélite da Sky, e do satélite da Sky vai para a casa do cliente. Sim. Então, show de bola, show de bola. A gente vai trabalhar. Quando a gente entrar em amplificadores, aí, em transistorizados, a gente vai ver como se comporta um sinal analógico, como se comporta um sinal digital. Vai ser bem legal aí. Eu acho que para ti, que está trabalhando nessa parte aí, vai ser bem esclarecedor, vai contribuir. Show de bola, muito obrigado aí. Vamos lá, pessoal, o próximo. Estamos acabando, hein? Pode ser, eu mesmo. Pode falar. Boa noite, meu nome é Thiago. Trabalho como eletricista de manutenção na área da preservação, no Installer EBR. A questão do curso é aperfeiçoar mesmo, subir de cargo. E atualmente o que eu sei fazer mais ou menos é megagem, essas coisas de resistência. E vai indo. Show de bola. Trabalha no EBR, no norte? Isso. Ah, beleza. Eu tive alguns alunos que trabalhavam lá no norte da EBR, que até depois acabaram indo embora da cidade. Tinha uma dupla, que os dois trabalhavam, que eu chamava eles de dupla dinâmica, e eles foram embora. E eles trabalhavam lá, mas era bem legal, assim, a gente conversava, eles traziam os esquemas do trabalho, e a gente, sabe, acabava trocando uma ideia, assim, né, vendo sugestões e tal, era bem legal. E eu acho, assim, que o EBR tem uma perspectiva bem grande aí, né? Parece que o estaleiro tá para receber algumas manutenções aí, né? Já tá tendo algumas coisas que as pessoas falam aí, né? Alguns contratos que estão para ser fechados. Sim. Eu acho que é uma frente aí que daqui a algum tempo vai estourar de novo, né? E quem está agora se qualificando, quando voltar a bombar e aquela gama de oportunidades voltarem, a pessoa vai estar no caminho certo, né? Sim. Eu acho que é bem por aí. Show de bola. Muito obrigado. Próximo. Pessoal? Quem é que tá faltando aí? Acho que falta mais... Boa noite. Boa noite. Pode ser eu? Pode falar. Meu nome é Matheus, eu trabalho na Marinha, mas eu não trabalho na área da elétrica, não. E também não tenho experiência na área. Beleza, Matheus. Mas tu quer depois, não sei, se tu quer sair da Marinha futuramente e trabalhar por conta própria? Sim, durante o tempo que a gente está na Marinha, a gente pode ser promovido por ter esse técnico. Aí a gente consegue ganhar um dinheiro a mais. Ah, show de bola, show de bola. Aí depois a gente vai ter esse conhecimento também, né? Ah, sim. Não vai ser perdido. Beleza? Com certeza. Próximo aí, pessoal. O Yuri colocou que ele tá sem microfone. Ah, tá sem microfone? Beleza, não tem problema. Quem é que tá faltando ainda? Já foi. Eliezer. Opa. Pô, eu trabalho com elétrica há mais ou menos uns 2, 3 anos. Eu fiz o curso logo que terminei a ensino médio. E tem até hoje um conhecido que se formou em engenharia, ele me arrumou um serviço na firma dele lá, onde ele trabalhava, na FURG ali. E ali eu comecei a pegar experiência, só na residencial.
de industrial eu não manjo nada. Eu sei, tipo, o que é uma contactora, o que é um relé de temperatura. Não manjo mais, mas ainda lembro alguma coisa por causa do curso. Mas na residencial desenrolo bem 2 ou 3 anos já na área, mas tô fazendo o eletrotécnico para pegar mais uma noção, ter mais um curso no currículo e uma hora precisa eu já tenho um nome no currículo. Ah, não, show. É isso aí mesmo. Não, 10. Essa parte residencial ela é muito legal aí, porque é um ramo que vai sempre ter trabalho. E enquanto, né, dá para trabalhar como autônomo aí, dá para montar uma equipe e trabalhar bem aí, pessoal. A gente pode ver que o ramo imobiliário aí está crescendo na cidade, prédios estão sendo construídos, edifícios aí, e tem sempre trabalho, né? Então, quem às vezes fica desempregado ou quer trabalhar em outro esquema, trabalhar como autônomo na parte residencial é show de bola. Eu acho assim, sempre recomendo o pessoal, não está fazendo nada, quer procurar um emprego, aprende a fazer instalação elétrica predial, porque é um mercado que é restrito. Não é todo mundo que se anima a trabalhar com eletricidade. É verdade. Porque é bom, porque tipo, eu tenho teu salário fixo ali e do nada, tipo, alguém conhecido da firma mesmo, pô, agora no verão, pô, ventilador para instalar, tu já ganha, tipo, 100, 150 pila, tipo, numa tarde, ou tipo, cara, uma tomada lá em casa pegou fogo, o chuveiro tá toda hora desligando, queimou resistência, e é um bagulhinho que, tipo, tu vai lá em meia hora, às vezes 1 hora, tu já faz um extra que não tava previsto, né? Não, eu No acho salário do final do mês. exatamente isso. Eu acho que isso aí é muito importante aí, pessoal. Dá para ganhar uma grana legal, dá para aprimorar o conhecimento. Show! Vamos lá? Próximo aí, pessoal. Acho que já foram todos, né? Acho que não faltou ninguém. Carlos Eliezer foi. Felipe, Ismael, acho que vocês dois não foram, né? Patrick. Ismael tá sem Tá microfone. sem áudio. Tá, beleza. Patrick. Patrick mandou mensagem no chat. Tá? Beleza. Beleza, então tá. Suporte na embarcação, sou chefe de máquinas com os rebocadores. Inclusive eu tenho um primo que é Patrick, que trabalha com os rebocadores. Ele é moço de conversa. Bem legal, espero aí que te ajude. Eu tenho um amigo que trabalha também dando manutenção na eletrônica industrial, Adir José. Ele trabalha só em rebocadores, assim. E volta e meia, assim, foi um cara que a gente ajudou bastante, assim, a trabalhar. Né? A gente trocou muita figurinha aí. Um cara que manja bastante aí na cidade. Talvez seja das pessoas que trabalham com eletrônica de navio que mais tenha renome, né? Eu acho que é um mercado aí bem amplo. Para quem quer trabalhar aí, eu acho que é uma boa dica. Beleza, então, pessoal. Confesso para vocês que eu achava que quando vocês entrassem na eletrônica 1, vocês já teriam visto eletricidade básica, né? Então, tem alguns conceitos aí que a gente vai ter que trabalhar ao longo da nossa disciplina para a gente poder, então, ter pelo menos as noções básicas, associações de resistores, associação de capacitores, lei de Ohm, vocês entenderem as grandezas, né? O que é tensão, corrente, resistência, potência, para depois a gente trabalhar nesses conceitos mais específicos, tá? Então, uma coisa que vocês precisam entender, tá? Antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa. Hoje, existem 2 ramos principais da eletrônica, tá? Um é a eletrônica analógica e o outro é a eletrônica digital, tá? A eletrônica analógica, durante toda a criação da eletrônica, o desenvolvimento, os primeiros trabalhos com eletricidade, foi o que mais ganhou mercado no mundo inteiro, tá? E depois de alguns anos, a eletrônica digital ela foi criada, ela teve alguns experimentos, mas ela não tinha um mercado muito grande, porque ainda não existia muitos estudos, muito aperfeiçoamento na tecnologia da época e tal. Hoje, a eletrônica analógica está caindo em desuso e a eletrônica digital está dominando tudo.
tá? Os equipamentos hoje já são voltados para a eletrônica digital, como, por exemplo, os aparelhos de televisão. Antigamente era aquela caixa, né, que era com todo aquele equipamento robusto, e tinham vários componentes dedicados. Transistor, capacitor, resistor, diodo, diac, triac, fonte, transformador, enfim, transformador de núcleo de ferro. Então, a eletrônica digital, além de diminuir o espaço físico, trouxe algumas vantagens em termos de precisão, tá? Mas a eletrônica analógica, ela ainda é muito utilizada, principalmente na potência, tá? Então, por mais que a gente tenha alguns painéis eletrônicos que façam uma parte de comando, a eletrônica analógica ainda vai ser utilizada pela sua robustez, tá? Mas a gente sabe que muitos princípios vão continuar sempre sendo os mesmos, tá? E a gente vai acabar utilizando eles sempre que tiver essa necessidade, tá? Então, assim, ó, como que a gente pode começar falando, então, sobre um dos primeiros componentes eletrônicos? Vou ver o que estão falando no chat aqui, para ver se é alguma pergunta, alguma coisa. Para mim não chega áudio. Beleza. Vocês estão conseguindo escutar o áudio bem aí, pessoal? Sim, aqui tá bom. Tá, vocês todos escutam bem, beleza. Então vamos tocar assim, ó. Pode falar. Dá para escutar bem. Tá, beleza. Então vamos lá, pessoal. Olha só, quando a gente entra em resistores, tá? Muito provavelmente, na vida cotidiana, vocês devem escutar muito a palavra resistência, né? Ah, a resistência do chuveiro queimou, eu tenho que trocar a resistência e tal. O que é um resistor ou uma resistência, tá? O termo correto é resistor, mas é muito utilizado aí na linguagem coloquial o termo resistência, mas basicamente é a mesma coisa. O que é esse efeito, tá, que um resistor tem ou a função dele? Vocês têm um componente eletrônico que é capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, tá? Então, o que é a premissa básica do resistor? Ele é um componente que se opõe à circulação da corrente elétrica, tá? Então, quanto maior o nível de resistência que eu tenho, menor o nível de corrente, tá? É isso que vocês precisam ter essa noção básica, tá? Para que eu quero um resistor? Para se opor à circulação da corrente elétrica. E esse efeito acaba transformando a energia elétrica em calor, tá? Isso daí é o básico. Quando a gente trabalha aí com chuveiros, máquinas industriais e tudo mais, a gente tem essa necessidade aí de esquentar a água, tá? Nesse caso aí, se eu for usar aí um ebolidor térmico, se eu for pegar a jarra elétrica da minha casa, se eu for pegar o chuveiro, a torneira elétrica, a função é essa, eu transformo a energia elétrica em energia térmica, tá? Através do aquecimento. Porque o que acontece? Se eu estou impedindo a corrente elétrica de circular em um circuito, pela lei da conservação de energia, eu não tenho como simplesmente... eu estou deixando ela de circular e ela não está tendo escapamento nenhum. Não, ela se transforma em calor, tá? E esse calor ele é perdido para o ambiente. Na eletrônica analógica, convencional, que a gente utiliza aí nos nossos equipamentos de televisão mais antigos, rádio e tal, ela tem alguma determinada função mais específica, como, por exemplo, garantir um mínimo de corrente na polarização de outro componente, tá? Ou se opor para poder diminuir o nível de corrente, para ter uma circulação mais específica. Mas tudo isso vocês não se preocupem, a gente vai trabalhando e vocês vão entendendo. Mas o básico, o pensamento básico que eu preciso que vocês entendam é que a resistência elétrica dificulta a circulação da corrente, tá? Então, quanto maior a resistência, menor será a corrente, tá? Básico, primordial. Beleza, tá?
Nesse caso aqui, nessa imagem que a gente está falando, tá? Eu estou mostrando, então, esse primeiro resistor aqui. Ele é um resistor que tem um código de cores. Depois vocês vão entender especificamente o que é esse código de cores, tá? E esse resistor aqui, ele é um resistor que tem um bastão de carvão granulado. Esse componente aí, ele é ligado através de uma conexão metálica e ele tem um invólucro isolante, tá? O que é esse invólucro? Que vocês vão ver muito eu falar em função disso, tá? Cada componente tem um tipo específico de invólucro. Ele é basicamente como se fosse o isolamento. Da mesma forma que o cabo residencial tem um isolamento no cobre, cada componente eletrônico vai ter o seu próprio isolamento, tá? Então, isso vai ter tanto em diodo, triac, SR, transistor. Todos os componentes vão ter os seus terminais e o seu componente invólucro. E dentro dele vai ter um tipo específico de material condutor. Pode ser germânio, pode ser silício, pode ser cobre, pode ser prata, pode ser ouro, não importa. Vai ter um determinado tipo de material condutor que vai fazer o que aquele componente foi dimensionado para fazer, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode analisar pela imagem que eu tenho esse componente, ele tem um bastão de carvão granulado dentro dele. Tá escutando ele? Tô. Ele que tem que liberar. Ó. Pessoal, tá tudo bem aí? Alguém precisa de alguma coisa? Acho que estão todos liberados, né? Não tem ninguém pedindo para participar da aula, né? Todos aqui. Tá, beleza. Então vamos continuar. Pessoal, se tiver algum problema aí de microfone, de fone, de liberação, vocês me falem aí que a gente vai trabalhando junto aí, tá? Vou liberando, a gente vai tocando a aula, tá? Depois a aula ela vai ficar disponível no YouTube. Se alguém não entender muito bem ou, né, se perdeu em algum tema, vocês podem assistir lá sem problema nenhum. E sempre que vocês tiverem dúvidas também, meu WhatsApp está liberado, vocês podem mandar mensagens, podem mandar dúvida, podem mandar áudio, não importa. Assim que eu ver, eu respondo e a gente toca a ficha, tá? Mas assim, ó, para a gente, então, dar seguimento, então, aqui no nosso andamento da disciplina, tá? Nesse tipo de componente aqui, esse resistor que eu estou apresentando, ele tem algumas especificidades, tá? Ele vai atingir alguns valores de resistência, tá? Que depois vocês vão entender que essa resistência, tá? Ela é medida em ohms, tá? Mas aí vai ser para um segundo momento, tá? Nesse primeiro momento, eu preciso que vocês entendam que a gente consegue fazer essa leitura através do código de cores, tá? Depois a gente vai ver especificamente o código de cores, mas eu só gostaria que vocês vissem que existe essa simbologia nele que vai depois nos dar essa opção, tá? Vamos tocar a ficha aqui. Quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Tá. Vamos tocar então. Nesse segundo caso aqui, né, a gente pode ver então outro tipo de resistor, tá? Esse é um resistor de cerâmica, tá? Um resistor de cerâmica. E ele também, assim como o outro resistor, ele tem a função de se opor à circulação da corrente elétrica, tá? Vocês podem ver que o tipo de material dele já muda, tá? Ele, em vez de ter, então, carvão no seu interior, ele tem um bastão de cerâmica que é revestido com filme de carbono ou metálico, tá? E esse filme aí é o que vai ajudar, então, a cerâmica a aumentar ou diminuir o nível, tá, da corrente elétrica que vai circular por ele, tá? Então, vocês podem ver também que ele tem um código de cores, tá? Vocês podem ver que aqui nessa situação a gente tem 3 faixas, tá? Cada uma dessas faixas aqui vai ter um valor específico, tá? E a faixa mais afastada, ela vai nos dar o valor, então, da porcentagem que nós temos, então, de tolerância, tá? Basicamente, são esses conceitos que a gente precisa ter para entender os conceitos aí mais tranquilos, mais básicos de resistores, tá? Aqui vocês podem ver, então, tá? Que esse aqui, ele é chamado, então, de resistor de plástico, tá? Tem um invólucro na volta dele que tem esse material, mas no interior dele ele tem um revestimento cerâmico, tá? O fio que fica na volta dele pode ser de nicromo, tá? Enrolado nesse bastão.
e ele tem algumas especificações. Vocês podem ver que ele não tem necessariamente um código de cores, mas ele tem algumas identificações na sua superfície, tá? Essa leitura aqui, depois a gente vai entender ela mais específica, tá? Vocês podem ver que ele tem alguns valores aqui, ó. Ele tem algumas letras que vão indicar, então, qual é o valor de resistência para esse resistor, tá? Beleza? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Esses resistores eu usei muito em alarme. Instalação de alarme. Ah, sim. Eles são utilizados na instalação de alarme em função das correntes que circulam ali, né? Na central, em outros equipamentos. Você trabalhava em qual agência de alarmes? Faz 5 anos, na Alarmes Melo. Na Melo? Ah, beleza. Tive muito aluno da Melo. E esses circuitos aí, hoje, claro, já tem algumas cargas que são feitas de maneira mais digital, digamos assim, né? Dessa forma mais eletrônica. Mas antigamente, para fazer essa instalação aí, tu tinha uma carga que tu simplesmente interrompia e acionava. Tá? Não tinha todo esse joguete que a gente tem de poder dimensionar, botar código e tal. Isso daí é bem legal, né? Foi um aprimoramento feito aí, que é um ramo que está crescendo muito, né? Cada vez mais as pessoas querem segurança e tal. Mas tu chegou a usar, tu usava só esse tipo de resistor ou tu usava os outros também, de cerâmica, potenciômetro? Esse que está aparecendo na tela eu nunca usei, eu usei os anteriores que tu mostrou ali, eu usei. Ah, sim. Eu vou confessar, eu não me lembro mais, mas eu passei anos trabalhando, uns 2 anos trabalhando nisso, e eu usava bastante, mas hoje eu estou trabalhando em outra área e deixei de lado, entendeu? Sim, sim. Mas eu usei bastante. Esse da tela eu nunca tinha visto também. Os outros já tinha visto. Sim, os outros são comuns, mas o de plástico eu não tinha visto ainda. Não, ele tem algumas funções específicas ainda. Depois a gente vai trabalhar com ele, vou conversar. Mas é muito legal a gente saber que existem vários modelos, vários tamanhos, vários tipos, várias correntes que são pré-definidas, vários valores de resistências. Isso daí é um trabalho quase que artesanal. Tu vai escolhendo componente por componente para poder, então, ter a determinada carga acionada da maneira que a gente quer. Seja um alarme, seja uma lâmpada, seja uma sirene, não importa. A gente vai fazendo esse traço aí para auxiliar e para deixar nas condições que a gente quer, tá? Então, a gente pode ver aqui, tá? Esses resistores de grafite também. Resistores, então, basicamente ele tem um invólucro da mesma forma. Tem vários tamanhos aqui e ele é pré-definido para vários tamanhos aqui de potência, tá? Vocês podem ver, eu tenho aqui as potências e cada valor dele vai ser definido, tá? Eu tenho desde componentes menores até mais robustos, tá? Vocês podem ver a simbologia dele, ele também é regido pelo código de cores, tá? E esse código de cores é o que vai nos definir, então, as casas decimais, os valores, tudo isso que a gente precisa saber na hora de for substituir da manutenção. Porque é importante a gente fazer essas leituras até quando a gente está dando manutenção numa máquina, tá? Vamos supor que lá no trabalho de vocês tenha um componente que está dando erro, tá? Ele está tendo um sobreaquecimento ou ele não está acionando a carga que vocês têm que acionar. Então, vocês pegam um instrumento, vão lá nos resistores e vejam se ele realmente está tendo a resistência que ele deveria ter. Se ele está com uma resistência muito grande ou ele está sem resistência nenhuma, que é o circuito aberto, como a gente costuma dizer, vocês simplesmente substituem ele. Dissoldam, tiram, pegam um componente que tem que estar com aquela mesma especificação de corrente, colocam no ambiente, né, soldam e beleza, vocês consertaram, só fazendo essa troca aí. Eu tenho colegas aí mais velhos, né, que já trabalharam com oficinas e tal, e existem relatos aí, sabe, de pessoas levarem a televisão, simplesmente ele trocar esse componente, tirarem o resistor, deve custar aí 50 centavos, R$1, e cobrar o valor de R$200, R$300, R$500 para arrumar, sabe? A
Antigamente se via muito isso. Máquina de lavar, rádio, televisão e tal. Via o preço de uma nova e cobrava metade do preço. Essa TV nova é R$1.000, então vou cobrar 500. E acabava tendo esse faturamento exorbitante, né? Então, o que é ter a oportunidade de poder conhecer os componentes, entender como funcionam e fazer essa substituição aí? É algo que, claro, a intenção é que a gente entre no mercado e acabe trabalhando com um preço justo, um preço, né? Mas, às vezes, acontecem essas situações aí. Por falta de conhecimento, as pessoas acabam caindo e pagando esses valores, né? Que é algo que não é correto, mas acontece muito. Tá? É verdade. É que nem manutenção de celular. É verdade. E hoje, uma coisa que eu vejo muito, né? Nessa parte de manutenção de celulares, nessa parte de smartphones eu já estudei um pouco, nunca trabalhei especificamente com isso, mas já fiz alguns cursos, né? Pelo menos de conceitos básicos, né? E uma coisa que eu percebo quando eu converso com a maioria desse pessoal que dá instalação em smartphone, Banca de Camelô, outras lojas aí e tal, que eles sabem ver se a corrente está circulando ou não e qual valor tinham que ter. Soldam, colocam ali. É muito básico, é muito tranquilo. E a maior parte das vezes, o pessoal nem sabe o que está fazendo. Eles não sabem qual é o tipo de datasheet que está especificando no catálogo do fabricante, qual é o tipo de corrente de entrada, qual é o tipo de impedância, qual o tipo... É um circuito integrado que simplesmente te substitui e tu cobra um valor de manutenção exorbitante, tá? Mas é um negócio mais feito no tato do que com conhecimento teórico, sabe? E os caras estão vendendo, estão trabalhando, estão na área, mas se tu perguntar especificamente o que ele está fazendo, ele não sabe te dizer. Ele sabe que se trocar vai funcionar. Ó, eu vou trocar essa peça aqui. Mas tá, mas o que é essa peça? Por que ela está aí? Qual o tipo de leitura? Qual o tipo... Não. Se eu trocar, vai funcionar. E isso eu sempre falo para todas as minhas turmas. Pessoal, na eletricidade, tudo funciona. Tudo, qualquer coisa funciona. Tá certo é outra coisa. Tá? Se eu pegar minha instalação elétrica e amarrar um arame farpado e acender minha lâmpada vai ligar. Tá? Se tá certo é outra história. Tá? Isso que você tem que ter muito cuidado. Dá para fazer muita. Por isso que o eletricista tem fama de fazer gambiarra. O eletricista faz gambiarra, isso e aquilo. Porque o cara que tem o mínimo de noção sabe, pô, eu vou puxar esse fio, vou colocar ali e vou acender minha lâmpada. Aí tá pegando os fios do circuito do lado, tá ligando tomada junto com iluminação, coisa. Tá funcionando, tá? Mil maravilha, o cliente ficou feliz. Mas aquilo ali não tá certo. Tá? E é por isso que vocês estão tendo esse conhecimento, para poder fazer as instalações dentro da norma, oferecendo economia, oferecendo segurança. É isso que a gente precisa. Beleza? Só que assim, ó... É verdade. Oi? Pode falar. É verdade, 80% das instalações existem ainda as antigas, é um fase neutra, de ponta a ponta, e larga cada perna para cada tomada, chuveiro, e vai indo, né? Hoje em dia, muitas casas estão assim, né? Um disjuntor para a casa inteira, né? E aí depois tu vai entender, ou se não é um para o chuveiro e o outro para a casa inteira. Mas depois, ao longo do curso, vocês vão ter disciplinas só de dimensionamento residencial. E aí vocês vão entender que existem cálculos específicos, existem contas próprias, existem tabelas que vocês vão procurar na norma para poder fazer a instalação. E aí, depois que vocês aprendem a fazer, é receita de bolo. Vocês já vão ter toda a noção, ó, são 3 circuitos, vocês já vão saber dar um orçamento em condições, vocês já vão saber aonde está dando defeito na instalação. Isso daí é bem legal, tá? E com um multímetro, que a gente compra aí por 10, 15, 20 reais, você sabendo usar todas as escalas, aquele instrumento é fantástico. É que a maioria das pessoas não sabe usar exatamente tudo, ou usa pelo menos só para medir um tipo de tensão. Mas se vocês souberem usar tudo, vocês sabem fazer várias leituras. O trabalho que uma pessoa levaria 2, 3 dias para fazer, vocês vão fazer em horas, 1 hora. Eu mesmo só sei medir 2 tipos de tensão, corrente contínua e alternada. É só identificar fase, só isso que eu sei. Sim. Aí vem com aquela chave teste para saber qual é a fase, tá?
Não, mas aí já usa o multímetro. Ah, no sim, caso, a gente já consegue. Exatamente. Então, assim, ó, para a gente ter uma noção, só um teste de continuidade, tu já consegue ver se tu está tendo problema no teu dispositivo de proteção. Só fazendo isso, tá? Tu vai lá e identifica em 5 minutos, tu sabe, olha, o teu problema é o disjuntor. Está em aberto, vai ter que substituir. Ou não, olha, o problema não é nos disjuntores, eu vou partir para outra área. Mas beleza, agora a gente está em eletrônica, a gente não pode sair do foco. Vamos trabalhar em eletrônica. A eletrônica, ela já é uma parte mais afastada um pouco da eletrotécnica, da eletricidade. Mas vocês precisam ter as noções básicas, pelo menos construir uma fonte, saber o que é um amplificador, entender como funcionam os tiristores, principalmente, para vocês poderem entender como é o princípio de funcionamento de uma retificação de corrente. Mas beleza, primeiro a gente caminha para depois correr. Agora o foco são os resistores, tá? Então aqui a gente está vendo as tabelas, no caso esse exemplo aqui que eu estou utilizando são os resistores de grafite, tá? E esses resistores aqui, eles são, né, eles têm uma escala bem ampla de tipos de potência que a gente pode utilizar, tá? Essa imagem aqui eu estou mostrando para vocês terem uma pequena noção de tamanhos, tá? Vocês podem ver que aqui eu estou utilizando um resistor mais robusto para uma potência de 3 watts. E aqui eu estou utilizando, tá, um resistor muito, muito pequeno para uma potência de 16 watts. Então, por mais que o componente seja maior, ele não aguenta a mesma potência que um resistor muito menor aguenta. Tá? Então, é isso para vocês terem uma relação. Nem tudo que é maior tem uma maior tensão, corrente ou potência. Tá? Às vezes, com um componente microscópico, a gente consegue ter alguma relação altíssima. Tá? Beleza? Então, vamos adiante aqui, então, pessoal. Aqui a gente está vendo alguns resistores, tá, metálicos, tá, de metafilme ou de filme metálico, né? O pessoal mais da antiga utiliza esse termo, resistor de filme metálico, tá? Ou metafilme, tá? Vocês podem ver aqui as escalas deles e eles também vão ser aplicados especificamente em alguns circuitos que a gente utiliza na eletrônica, seja para polarizar a base de um transistor, de um diodo, para impedir que tenha uma queima numa carga, tá? Porque às vezes os resistores são utilizados apenas para conter a corrente naquele trecho do circuito, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode contar também com os resistores de filme metálico ou metafilme para trabalhar nessa gama aí, tá? A gente pode ver aqui, então, esses de fios cilíndricos, tá? Esses tipos de resistores aqui, cilíndricos, eles foram mais desenvolvidos no Japão, tá? E depois eles foram comercializados no resto do mundo. Os resistores, eles possuem 2 simbologias. Vocês vão ver depois a simbologia que é adotada na Europa e que é adotada no resto do mundo, tá? Depois da conversa a gente vai vendo isso daí. Isso aqui são só algumas noções preliminares, tá? Nesse caso aqui, nós temos esses resistores aqui de fio retangulares, tá? De porcelana branca. Então, esses fios aqui, esses modelos aqui, vocês podem ver aqui um bem famoso, que é o da Philips, tá? E, a Philips, ela inovou muito quando entrou nesse tipo de eixo eletrônico, quando eles começaram a fabricar esses componentes. E vocês podem ver, tá? Que existem vários modelos, tipos, tamanhos, potências, resistências, correntes. É uma gama muito ampla, tá? Então, o que a definição nos fala, tá? Sobre os resistores elétricos, tá? Por várias nomenclaturas, bibliografias, literaturas que nós temos no eixo específico da eletrônica, ele nos diz, tá? Que sabemos que é impossível fabricar e manter nos estoques das lojas todos e qualquer tipo de resistores imagináveis, tá? É uma gama muito, 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 muito ampla, tá? Então, os fabricantes, eles encontram a seguinte solução: adotaram sistemas de séries de agrupamentos de valores, tá? A partir de uma lógica explicada a seguir, que agora vocês vão ver, né? É possível encontrar os valores de resistores que são comercializados. Veremos que dentro dessa lógica existe um conceito importante, a tolerância, que é a diferença percentual para baixo ou para cima do valor real
o valor nominal escrito em cada peça. Tá? Então, pessoal, o que aqui está querendo dizer? E é o que eu quero passar para vocês. Cada montagem que a gente fizer vai exigir um valor específico de resistência. Só que, se eu for usar todos os valores de resistências que existem, são valores infinitos. Porque quantos números existem no mundo? Infinitos. Né? Eu posso ter o número que eu quiser. E assim também para resistência dos resistores. Então, para conseguir fazer então um jeito que adotasse e englobasse as necessidades de quem trabalha na área, foi adotado então um conjunto de valores e um conjunto de tolerâncias específicos, para mais e para menos. Então a gente pode ver, tá, que existem várias séries aqui, tá, de valores. A gente pode ver como valor comercial, então, como está ilustrado aqui, a série E6, tá? Então essa série E6 vai de 1, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8. A série E12, então ela vai de 1 até 8,2. Depois, na série E24, a gente vai então de 1 até 9,1. E assim a gente vai para outras séries também, que são esses valores comerciais que a gente tem. Essas séries aqui, tá, são as mais comuns, mais comercializadas e vistas nos balcões de eletrônicas, de até ferragens mesmo, né, que trabalham com esse eixo aí, vai trabalhar com essas tabelas, tá? Então, o que é importante a gente saber? Na série E6, a gente tem uma faixa de tolerância de 20%, tanto para mais, tanto para menos. O que eu estou querendo falar com tolerância? Tá? O que eu estou querendo me referir à tolerância? A gente sabe que tolerância é sempre assim, uma tolerância que a gente tem de um valor para mais ou de um valor para menos. Vamos supor, eu tenho a necessidade de um resistor de 10 ohms, tá? Só que eu tenho uma faixa de tolerância de 10%. Se o meu circuito me exigir 11 ohms, esse resistor vai aguentar. Se a resistência mínima que está me dando no circuito é de 9 ohms, esse resistor também vai aguentar, por mais que o valor dele seja de 10. E para isso a gente tem esses valores. No caso da série E6, a gente tem uma tolerância então de 20%. Na E12, 10%. E na E24, uma tolerância de 5%. Tá? Então, quanto maior o valor da resistência, menor é a tolerância. Tá? Quanto menor o valor da resistência, maior essa tolerância, tanto para mais quanto para menos. Beleza? Estão conseguindo entender? Pessoal? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. De boa? Tá. O que significa os números lá? 1,0, 1,5 é a tolerância? Aqueles valores ali são os valores das faixas de resistência. Ah, entendi. Tá? A tolerância é a porcentagem da tolerância. A tolerância é a porcentagem. Beleza? Então tá. Vamos adiante então, pessoal. É a partir desses números básicos, tá? Que em múltiplos ou submúltiplos surgem todos os valores disponíveis no mercado. Ou seja, basta multiplicar por 10 na menos 1, 10 na 0, 10. Porque esses valores aí, eles são todos feitos em casas decimais. O que eu estou querendo dizer com casas decimais? Eu vou multiplicar esses valores, tá, pelas faixas que eu tenho dos códigos de cores para poder determinar, então, qual o valor da resistência. Mas não se assustem, a gente vai entrar agora na tabela, vocês vão entender isso aí melhor, tá? Com base, tá? Com base no número 22, temos os seguintes valores, tá? Eu posso ter 0,22, eu posso ter 2,2, eu posso ter 22, eu posso ter 220, eu posso ter 2K2, eu posso ter 22K, eu posso ter 220K, eu posso ter 2M2. Vocês já viram as casas decimais vocês sabem o que é micro, nano, pico, essas coisas vocês viram no curso até agora? Não. 10, não? Tá, então não tem problema. Eu vou trabalhar isso com vocês. Eu vou trazer o material e a gente vai ver isso para conseguir, então,
dar andamento da sequência, tá? Agora, no primeiro momento, vocês só precisam entender que cada valor de grandeza vai sempre se remeter a uma casa decimal. E essa casa decimal, ela vai aumentando gradativamente. 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, tá? Mas aí a gente vai trabalhando isso daí. Agora, a intenção é que vocês olham e tenham uma base, para entender do que eu estou falando, para depois, quando eu me referir futuramente, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, assim, ó, os códigos de cores, tá? Em resistores com tamanho muito reduzido, tá? Fica inviável a impressão do valor da resistência no corpo do componente. Então, foi criado o código de cores, que é um código internacional, que nos indica, além da resistência ohmica, a tolerância de cada resistor analisado. Então, pessoal, dependendo do tamanho do resistor, fica realmente inviável de imprimir o valor do resistor. Então, para ter uma melhor visualização e para ter a probabilidade muito menor que se apague, tá? Porque depois de um certo tempo, o componente pode sofrer uma oxidação, uma queda, um toque, e acabe apagando aquele valor de resistência. Então, foi adotado esse código de cores, que são faixas que fazem a volta inteira no corpo do resistor, que nos dão, então, essa indicação para a gente poder ter essa melhor visualização sem ter o risco de apagar, tá? Sempre ficando identificado, então. Além do valor da resistência, nos dá o valor também da tolerância, beleza? Então, aqui, ó, a gente pode ver, tá? A gente pode ver aqui... se eu consigo colocar isso aqui. Esse aqui é o código de cores que a gente tem. A gente pode ter, então, pessoal, no corpo do resistor, 3 faixas primordiais, 3 faixas básicas, ou 4 faixas, tá? E cada uma dessas faixas aqui vai ter um valor que vai corresponder à cor, tá? E à casa decimal. Vocês podem ver que mais afastado, tá? Perto do outro terminal, a gente pode ter, então, algumas faixas que estão indicando os valores de tolerância, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, tá? A gente tem verde, azul e amarelo. Então, a gente vem aqui, ó, primeira faixa verde. A gente vem aqui, ó, pode olhar. O 5 é o primeiro valor que a gente tem. Depois, a gente pode vir aqui no azul, tá? E seguir, eu tenho 6. Opa, então eu tenho 5, tenho 6. Então, é 56. A terceira faixa aqui, ela vai corresponder, então, a um multiplicador. Então, se eu tenho 56, eu estou multiplicando aqui por amarelo, eu vou multiplicar por 10K, tá? 56 vezes 10K. Esse vai ser o valor da minha resistência. E, por último, eu vou olhar a última faixa aqui, que é a tolerância, e eu posso ver, nesse caso aqui é cinza. Então, eu posso ver que tem uma tolerância de 0,5, tá? 0,05% é o valor da minha tolerância, tanto para mais quanto para menos. Beleza? Fácil, tranquilo? Ou vocês acham difícil, acham que é algo complicado? Pessoal? Olhando a tabela, assim, acho que é tranquilo. É, com a tabela, sim. Depois isso aí vai entrar na vida, tá? Existe, né, uma coisa que é passada de quem é da eletrônica, né, para quem é da eletrônica, que é o seguinte: PM vermelho, lava VC cinza, branco, dourado, prateado, tá? Ou ouro e prata. Que aí sabe, PM vermelho, PM preto, marrom, vermelho, laranja, lava VC cinza, dourado, ouro ou prata. Que aí a gente consegue saber certinho, tá? A gente começa do 0 até o 9 nas 2 primeiras faixas, tá? Nas 3 primeiras faixas. Depois a gente multiplica por 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Então a gente consegue aí fazer uma decoreba e saber certinho as tabelas aí para a gente poder fazer. Claro que se a gente for ver aí na vida real, quando a gente for fazer manutenção, tu vai olhar, tu vai procurar no teu smartphone ali a tabela do código de cores, na indústria tu vai procurar e tal, mas é bom a gente ter essa noção, tá? Ah, é um resistor de 10K, de 100K, um resistor de, sabe, de 50.
para a gente poder, então, ter esse traçado aí, para quando for fazer uma manutenção ou substituir alguma coisa, a gente poder ver tudo direitinho, tudo certinho. Beleza? Eu tenho uma dúvida. Qual o significado do K? Por exemplo, ali 560K. É que Qual o significado do K? tu está multiplicando por 1000. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que Então depois é eu vou... 560 vezes 1000. Exatamente. Ah, Tá? tá. Por isso que depois eu vou dar uma aula só de grandeza para vocês. Tá? Porque essas grandezas, depois vocês vão precisar nas outras disciplinas, nas outras matérias. Vamos supor que lá em máquinas, eu te digo que eu tenho um transformador de 13 kVA. O que significa 13 kVA? Eu estou multiplicando 13 por 1000. Tá? Entendi. Então vai ser 13.000 VA, que é a unidade de volt-ampere. Tá? Uhum. Que a gente está... Então, essas unidades, essas potências, a gente precisa entender. Se eu for te falar sobre a capacitância de um capacitor, esse capacitor é de 10 nanofarads. Nano, eu estou multiplicando por 10 vezes, eu vou ter, então, sempre uma faixa. Tá? Mega, quilo, micro, mini, mili, cada uma vai ter uma especificidade. Isso aí vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Tá? Se vocês seguirem na área, vai ser para tudo. Se vocês forem fazer engenharia, se vocês forem fazer trabalhar na área, dando manutenção, se vocês qualquer coisa que vocês for fazer, isso daí é primordial. Então, por isso, eu não me importo de gastar uma aula só mostrando isso, que depois para o resto da vida vocês vão usar. Vai estar no sangue isso. Tá? Ah, eu tenho uma estação, essa estação aqui é de 10K, eu tenho essa estação é de 1 micro, ah, essa instalação é de 1 mili, ah, isso aqui é 1 tera. Tudo vocês vão saber, beleza? O legal dessa área é que nada é à toa, né? Nessa teoria, no caso, nada é à toa. É Tipo, verdade. tudo vai sempre ser usado. Exatamente. Vai ser uma coisa que vai complementando a outra. Tá? E assim, uma coisa que eu digo sempre, pessoal, não duvidem do óbvio, tá? Não duvidem do óbvio. O que é óbvio, tá? Tudo faz sentido, tudo se conecta, tá? Eu tenho um instrumento para medir as fases. Quantas ponteiras eu tenho? 2. Quantos bornes eu tenho? 2. Tá? Então, eu já tive aulas de eu pegar o instrumento, dar na mão do aluno, mede para nós, e ele botar uma ponteira só. Ah, professor, não está dando a leitura. Acontece, é algo natural, né? Isso daí, quando a gente está testando, aí eu sempre digo, quantas ponteiras tu tem? 2. Quantos terminais tu tem? 2. Não duvida do óbvio. Coloca os 2 ali que vai funcionar, tá? E é assim que a gente vai trabalhando. Sempre uma coisa depende da outra, tá? Os resistores, os capacitores, por exemplo, aqui vocês vão aprender o conceito de capacitores. Lá em análise de circuitos, vocês vão usar a mesma teoria que vocês estão vendo agora com capacitores para dimensionar um banco de capacitor. Alguém aqui já ouviu falar de um banco de capacitores? Não. Importância de um banco de capacitores numa indústria? O eletricista que sabe dimensionar um banco de capacitores, mais ou menos, ele vai reduzir a corrente reativa que a gente tem, a potência reativa. E isso daí vai diminuir o consumo de energia da indústria. Tá? Então, é que nem aconteceu no Salero, no caso, que eles aumentaram porque tinha muita produção. Aí, quando parou a produção, teve que desligar algumas bombas, no caso, que estavam lá, porque tinha subido demais, entendeu? Aí, era isso aí. Exatamente. E o conceito básico de um capacitor, vocês vão entender aqui. Depois vocês vão usar esse mesmo conceito para aprimorar, só que nesse caso a gente vai usar o capacitor para uma coisa. Lá na parte de análise de circuitos, vocês vão usar o capacitor para outra coisa, que também funciona com a mesma lógica disso aqui, mas está sendo aplicado em outra coisa lá. Entendeu? E isso é muito legal. Isso aí, o resistor para nós serve para uma coisa, para outro tipo de eletricista vai servir para outra firma tu vai usar em outra coisa. Mas a base, o conhecimento básico é o mesmo. E vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber. Sabendo um básico bem sabido, feijão com arroz bem feito, não precisa inventar. Vocês vão ter sempre trabalho, vão ter sempre aí utilidade dentro da indústria. Vai ser algo aí que a gente vai ver que é bem legal.
tá? Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é uma tabela universal, seja no Brasil, seja na Europa, seja na Ásia, seja na China, não importa o lugar do mundo que vocês estão. Se derem um resistor na mão de vocês, para vocês medirem, para vocês substituírem, vocês vão aplicar esse mesmo código de cores, tá? Essas mesmas faixas aqui vão indicar os valores de resistência e a margem de tolerância na última faixa, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, nesse caso aqui, nós temos, então, 4 cores e uma última lá de tolerância. Vocês podem ver, ó, que a primeira cor vai indicar a primeira faixa, a segunda cor vai indicar a segunda faixa, a terceira cor vai indicar a terceira faixa. A última cor, a última, é que vai sempre determinar o multiplicador. Seja ele com 3 faixas, seja ele com 4 faixas. A última é o que vai determinar o multiplicador. Vocês podem ver que na escala aqui de cinza e branco, a última faixa não tem multiplicador, tá? Então, vocês vão trabalhar só com os 3 primeiros valores. Eles são 3 algarismos que vão ficar na faixa dos 3 algarismos ou dos 2 algarismos. Ela vai ficar na faixa de dezena ou na faixa de centena, tá? Mas aí, como eu disse, depois a gente vai trabalhando isso, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui na tabela? Não? Não, eu não. Não, tranquilo? Beleza, tá? Então aqui, ó, a gente pode ver então, tá? Os nossos resistores variáveis, tá? Esses resistores variáveis são chamados de potenciômetros, tá? E esses potenciômetros, eles nos dão a especificidade, tá? De poder aumentar ou diminuir a resistência do meu circuito, tá? Então, esse componente aqui, sabe aquele botãozinho que vocês têm do rádio lá, que aumentava e diminuía o volume? Sim. É exatamente esse componente aqui. Do rádio, da televisão antiga, do... Não... Ventilador. Exatamente. O que está fazendo o ajuste da velocidade é esse componente. Vocês estão só aumentando e diminuindo a circulação da corrente elétrica. Quanto maior a circulação de corrente elétrica, maior, então, pode ser a velocidade, ou menor. Aí vai ser de acordo com o projeto que a pessoa especificou lá. Ou uma lâmpada, né, que vocês podem aumentar e diminuir o brilho dela. Geralmente são lâmpadas incandescentes que nos dão essa possibilidade. Então é basicamente isso, tá? A gente pega o valor da resistência e consegue variar, tá? Ele tem um ajuste. Quando a gente determina o valor de uma resistência ou de um resistor em um resistor fixo, esse valor aí vai ser sempre o mesmo, tá? Nunca vai mudar. Com um variável, eu posso ir ajustando conforme a necessidade que eu tenho, tá? Então, é isso aqui, ó. A simbologia é essa, tá? Que vocês estão vendo aqui. Se vocês verem algum dia algum livro, em alguma planta elétrica, algum diagrama de funcionamento, vocês podem ver que são essas duas nomenclaturas que a gente tem. Esse traçado aqui, com uma seta, ou esse traçado aqui com um cortezinho, tá? Que está indicando que é um valor de resistência variável, tá? Vocês podem ver essa imagem aqui, e vocês têm duas situações aqui nessa imagem aqui. Um desses aqui, vocês vão fazer de forma manual, sempre que vocês tiverem a necessidade. E esse outro aqui, tá? Eu ajusto ele antes de colocar no circuito e depois nunca mais eu mexo. Coloco ele no circuito, solto e deu para a bola. Deixo lá dentro da minha televisão, do meu rádio, seja do equipamento que for, e não mexo mais. Mas se eu quiser trocar, eu tenho essa opção. Mas não é algo que fica sempre à disposição, diferente desse outro modelo. Esse outro modelo aqui, ele já é mais utilizado como botão mesmo, né? Ele é colocado lá junto com algum equipamento que vai nos deixar sempre que tiver a necessidade de ficar mudando, tá? Mas a diferença, por mais que esse aqui seja de uso interno e esse de uso externo, esse de uso interno nos dá essa possibilidade aí de dimensionar o valor da resistência que a gente tem. Beleza? Tranquilo? Boa? Vamos continuar então. Aqui
tá? Nós temos esse valor aqui dos resistores variáveis, tá? Aqui é a estrutura interna, tá? Que aqui é como se a gente utilizasse, então, tá? Os pequenos resistores que ficam nos terminais e a gente vai ajustando a posição do ponteiro. De acordo com a posição desse ponteiro, vai ter uma resistência maior ou menor. Que nem a resistência de chuveiro, né? A gente pode ali, a gente troca de forma manual, a gente está aumentando ou diminuindo o tamanho dela. Dependendo do tamanho, ele pode ficar mais quente ou menos quente. Ou seja, vai aumentar a circulação de corrente ou vai diminuir, tá? Bem tranquilo. Falando do varistor, então, né? Que esse é o próximo componente que a gente vê, tá? São resistores que possuem a sua resistência de entrada de forma inversamente proporcional à tensão aplicada nos seus terminais. Ou seja, conforme a tensão aumenta, diminui. Devido a essa capacidade, são muito utilizados como dispositivos de proteção contra picos de tensão, pois limita a tensão da corrente conectada em paralelo com o varistor. Então, o que aqui está querendo me dizer, pessoal? Que eu consigo proteger um circuito de acordo com o valor da resistência. Se eu tenho uma resistência aí que vai determinar uma passagem de circulação de corrente de 1 ampere, se eu aumentar por algum pico de tensão o valor da tensão, na saída ele vai continuar me dando 1 ampere. Ou vai queimar o resistor e vai deixar ele em circuito aberto, que aí vai impedir que a corrente circule. Então, de certa forma, ele vai atuar quase como um fusível, tá? Só que esse processo aí leva um tempo. Dependendo da velocidade, da tensão de pico, eu queimo tudo e o resistor não vai aguentar, tá? Ele é muito sensível nesse ponto, diferentemente de um dispositivo de proteção como um fusível ou outro circuito. Mas, em pequeníssima escala, tá? O resistor consegue proteger o circuito inteiro, não deixando, então, que uma pequena tensão de pico acabe queimando o resto do circuito. Tá? Então, a gente pode ver aqui o varistor, tá? Essa aqui é a simbologia dele, tá? E vocês podem ver que ele tem vários tipos de tamanho aqui. Esse tipo de varistor, esse resistor aqui, ele acaba sendo muito confundido com capacitores, que a gente vai ver depois a simbologia dos capacitores, que ele tem algumas séries de capacitores que tem esse mesmo encapsulamento na volta, esse mesmo invólucro aí nele, mas esse aqui, ele tem algumas finalidades específicas, tá? Vocês podem ver lá que dentro dos equipamentos a gente tem ele, e ele tem essa margem de segurança aí, quando a gente quer estabelecer uma corrente antes de polarizar um outro componente, tá? Como transistor, resistor, ou diodo, ou SR, enfim. Tá? Nós temos também os termistores, tá? Esses termistores foi o princípio de funcionamento, de atuação dos princípios lá da construção da automação, tá? Os sensores hoje trabalham muito com essa mesma base de conhecimento dos termistores, tá? Eles são resistores de acordo com a temperatura na qual estão sendo submetidos, tá? Eles possuem uma resistência alterada de forma não linear. Dois tipos de termistores que se destacam, o PTC e o NTC. O PTC, ele altera sua resistência de acordo com a temperatura. Conforme aumenta a sua temperatura do ambiente que ele está inserido, aumenta também a resistência dele, tá? No NTC, ele funciona ao inverso. Conforme diminui a temperatura, a sua resistência também diminui, tá? Ou seja, se aumentar a temperatura, a resistência diminui, tá? Então, é essa noção que vocês precisam ter. PTC aumentou a temperatura, aumentou a resistência. NTC aumentou a resistência, diminuiu a temperatura. Desculpe, aumentou a temperatura, diminuiu a resistência, tá? É isso que a gente tem que ter. Aqui, ó, as simbologias deles são essas, tá? E vocês podem ver aqui, ó, essa faixa aqui com PTCs e NTCs, tá? Isso aqui é muito importante. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um refrigerador, uma geladeira, e as pessoas falam assim, tem que ver se o problema é no termostato. E no termostato nada mais é do que um termistor que quanto maior aumenta a resistência, aumenta a temperatura da geladeira, diminui a resistência fazendo acionamento do motor. O motor começa a funcionar. Diminuiu a temperatura, aumentou a resistência, fez com que parasse de circular a corrente elétrica, o motor para de funcionar. Basicamente isso, tá? Nessas
circunstâncias aí. Hoje nós temos sensores muito mais tecnológicos, mais precisos, mas antigamente o que nos fazia o acionamento por temperatura era esses dois componentes aqui, câmeras frias, frigoríficos, tudo isso que lidava com temperatura era sempre utilizando o PTC e o NTC. Jarras elétricas, né, que a gente tem lá, quando atinge uma temperatura de 100 graus, os resistores eles já sabem, né, que não podem funcionar mais, aumentam a sua resistência, cessa com a circulação de corrente elétrica, acaba desligando, tá? É praticamente esse mesmo circuito aí, beleza? E por último, então, para a gente finalizar, tá? Para a gente terminar a aula de hoje, nós temos aqui os LDRs, tá? Esse componente aqui, tá? Ele é um resistor que depende da luz, tá? Esse circuito aqui, esse tipo de resistor, ele é muito utilizado nas fotocélulas, tá? E eram antigamente que tinham em todos os postes, tá? Até hoje, né? Tem luz, incidência de iluminação, essa luz provoca uma pequena corrente que fica na superfície do nosso componente, fazendo com que ele comece a circular corrente elétrica, fazendo com que desligue a lâmpada, tá? Quando ele não tem mais incidência de iluminação, ele acaba diminuindo a resistência dele, deixando com que essa corrente circule e faça o acionamento da carga da lâmpada. Aí nós temos, então, toda a iluminação, tá? Esse tipo de resistor, ele funciona à base de luz. Teve a incidência de iluminação nele, ele pode, então, fazer o acionamento de uma carga ou desligar a carga, tá? Então, esse é um componente aí que revolucionou os sistemas automáticos que nós temos até hoje. Toda essa parte aí de utilizar a luz para fazer acionamento veio através do LDR, tá? Então, o LDR foi uma revolução, tá? Beleza? Tranquilos? Beleza. Então tá, pessoal. Por hoje, né, a gente já viu bastante coisa aí. Vou montar alguns materiais preliminares aí para a gente poder, então, ter esses conhecimentos básicos aí de eletricidade, tá? E depois, então, a gente dá uma sequência, então, maior no nosso conteúdo específico de eletrônica, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que a gente consiga fazer aí um módulo bem legal. Em relação às avaliações, tá? Eu gosto sempre de fazer uma lista de exercícios conforme a gente vai fazendo os mandamentos das aulas, tá? A gente vê um conteúdo, 2 conteúdos, 3 conteúdos, eu dou uma lista, vocês fazem em aula, com auxílio mesmo, né? Eu vou estar junto com vocês, se vocês precisarem, vocês vão me perguntando, vocês me devolvem, eu corrijo, e beleza. É basicamente isso. Tranquilo? O senhor já fez a chamada, professor? Vamos fazer agora. Tá, ok. Vamos lá, então. Alexson. Presente. Alexson. Eu vi que ele está presente aí, né? Ele não respondeu, mas eu vi que ele está aí. Tá? Wagner? Presente. Presente. Cristiano? Não dá para me falar. Presente. Diego? Diego Gonçalves Martins, estou aqui. Ah, beleza. Douglas? Estou aqui. Eliezer? Morreu. Foi em ti. Felipe? Presente. Felipe aqui. Em ti. Ismael? Tô indo aí em ti. Ismael? Aí, né? Tá. Israel? Cadê tu? Israel? Não, Israel não tá? Tô saindo daí, vem. Desrateando. Vem, Yuri? Tô aí dando tiro. Não dá tiro, tem um lá dentro. Esperando só pra... Tem nada? Tem uma... Tá ali, beleza. E o Yuri tá aí?
Tá no chat lá, ele mandou no chat lá. Tá, beleza. Lucas? Tem um que falou no grupo lá Tá. da turma lá que caiu a net, não sei o que. Michael? Presente. Matheus? Presente. Matheus Pinho, Matheus Lopes? Matheus Pinho. Matheus Lopes. Matheus Melo? Presente. Patrick? Tá aí. Thiago? Borges? Eu. Thiago Oliveira? Thiago de Oliveira? Não, Thiago Borges. Thiago faltou, então. Thiago Borges tá aqui. O Israel botou que ele tá presente, tinha caído a internet dele. Não, eu vi. O Thiago tá só um, né? O outro não, né? Tá só o Borges. O Borges está aqui. Tá, beleza, então. Então tá. Fechou, pessoal. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu, boa Oi, noite. boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.